E na sequência dos nossos episódios que nós estamos falando aqui com o Dr. Paulo Valério, que é o advogado do Diretório Estadual do PSD, hoje nós vamos falar sobre a gestão financeira, a gestão contábil e a gestão documental das instâncias municipais do partido. Uma dúvida que chega para nós com bastante frequência, Dr. Paulo Valério, é com relação às contas bancárias. Então, por exemplo, nós temos municípios menores, nós temos municípios maiores, como nós falamos anteriormente, nós estamos presentes nos 399 municípios do Paraná. Certo. Aí eles nos perguntam sobre a obrigatoriedade de abrir uma conta bancária, já partindo do princípio de que talvez eles, por não ser ano eleitoral ou alguma questão pontual do município, eles não vão arrecadar recursos. Então, eles nos perguntam se realmente se faz necessário a abertura da conta bancária. Então, Sandra, é um tema bem complexo, né? Porque é obrigatório, né? A regra determina que o partido, em qualquer instância, abra pelo menos 5 contas. Conta outros recursos, conta do fundo partidário, conta do fundo eleitoral, a conta daqueles 5% que é da capacitação e participação feminina e também a conta de doação para a campanha. Certo. Então, basicamente, são 5 contas que teriam que estar abertas sempre. Permanentemente. Certo. Sobretudo a engraçado, tem lá na resolução a doação de campanha, que essa nem encerrada seria ao fim de cada eleição. Ela continuaria aberta, eleição a eleição ela deveria continuar aberta. Mas a realidade dos municípios e das comissões provisórias ou dos diretórios municipais, no Brasil, não é no Paraná só não, é muito complexa. Primeiro que você está limitado a alguns bancos para abrir conta, né? Sim. Você não tem ainda uma facilidade para abrir contas de partidos em fintechs ou em outras formas de instituição financeira que são mais sem custo ou sem mensalidade. Então você acaba abrindo nos bancos públicos ou nos bancos mais tradicionais, só que eles têm um custo. E, por exemplo, alguns bancos, se você não movimentar a conta durante 90 dias, alguma coisa assim, ele encerra a tua conta. Então, não é nem você que encerra a tua conta. Você pode abrir direitinho as tuas contas. Se você não receber dinheiro no fundo partidário, se você não movimentar nada na conta de outros recursos, você vai acabar tendo a conta encerrada. Então, assim, eu tenho visto, respondendo à pergunta, é obrigatório. Porém, na prática, eu tenho visto que a Justiça também eleitoral sabe desta dinâmica dos partidos, sobretudo dos municipais. E não tem levado isso não que não tenha levado com rigor, mas não tem considerado isso motivo para desaprovação. Perfeito. Sobretudo quando o partido prova que não teve movimentação bancária, né? Ou quando, às vezes, a estadual divulga uma informação de que não vai repassar fundo, ou que não vai... Então, assim, eles já têm uma comprovação de que não vão receber. Então, a Justiça Eleitoral considera uma ressalva, tá? Aprova com ressalva, mas eu desconheço casos onde houve uma gravidade da conduta que foi considerado desaprovado ou não prestadas as contas por não abertura de contas. Tá? Dito isso, eu entendo que é preciso ter uma conta bancária mínima, que é pelo menos a de outros recursos. Aquela do dia a dia, Sandra. Então, assim, tem um dinheiro ali para fazer um xerox, para buscar um documento, para mandar uma notificação por correio, alguma coisa. Porque senão, como é que funciona um partido? O partido não pode receber doação de pessoas jurídicas. Sim. Isso está proibido. Então eu vejo muito acontecer assim, não, mas fulano vai ajudar, fulano quer ajudar lá na ponta, não, eu vou tirar aqui, mas... Então alguém está doando. Não existe algo que se faça no partido sem custo. Sim. Né? Se você faz uma reunião, se você faz prepara uma documentação, se você faz um treinamento no município, qualquer que seja o ato, existe um custo. Ainda que alguém te doe isso. Não há problema do presidente doar para o próprio partido, não há problema de um filiado doar para o partido um recurso, algum serviço. O problema é quando isso não é contabilizado. Certo. Né? Então, assim, o que acontece muito é isso. Não, fulano ajudou, ciclano contribuiu aqui. Mas então que doe para o partido. Põe na conta outros recursos, doa, declara lá pelo CPF, emite o recibo, manda para o contador, mostra essa documentação. Porque qual é o grande problema? Sobretudo em cidade pequena, Sandra. Por ser pequena, tudo que você faz, todo mundo fica sabendo. Então, não adianta o partido fazer uma reunião, ainda que seja uma reunião executiva interna, alguma coisa, que tenha um custo, e, obviamente, alguém fica sabendo. Isso não aparecer na prestação Exatamente. de contas. Então, assim, nós hoje, não nós só no PSD, é o mundo da política. Todo mundo fiscaliza todo mundo. Nós somos fiscalizados pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, pela Receita, mas também pelos próprios filiados.
Lá na ponta, você tem adversários, como todos, a política é assim. É um embate, Exato, né? exato. Então você tem adversários, você tem pessoas que podem querer questionar suas contas. Tanto que quando você dá entrada na prestação de contas, sai um edital. Durante 3 dias, qualquer partido, ou outro partido, ou Ministério Público, ou quem que saiba alguma coisa, pode ir lá apresentar um questionamento. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Cuidado. E isso parte também do próprio partido. Porque eu percebo, nós estamos aí há quase 13 anos, né? Desde a fundação do partido. Na época, digamos que o partido nem existia, né? E a gente percebe no PSD uma transparência muito grande, que nós também, enquanto militantes partidários e também funcionários do partido, que é o meu caso, nos traz uma tranquilidade muito grande, porque o partido preza muito. E isso começa lá na instância nacional, doutor Paulo. Você sabe disso, né? Nós temos um rigor muito grande partidário, nós temos resoluções, nós temos os planos e os projetos que têm que ser aprovados na instância nacional, no que tange despesas de partido. E isso vem de uma forma como se fosse uma engrenagem. Então, aqui no estado do Paraná, você também está conosco no dia a dia, nós temos um rigor muito grande, nós tentamos levar de uma forma bastante lúcida e transparente para os municípios essa necessidade da transparência, nós estamos sempre atentos, né, a tudo que está acontecendo, que foge um pouco dessa esfera da lei, daquilo que é correto, do que tange os partidos políticos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque é o que você comentou. Se teve uma despesa, essa despesa tem que estar clara para que você possa fazer a tua prestação de contas. E daí você comentou das contas, que é uma dúvida que as pessoas têm, e da necessidade de ter pelo menos uma conta permanente. As contas eleitorais que se faz necessário encerramento pós o período eleitoral, doutor Paulo, elas não têm custo, né? O banco não pode ter tarifa em cima dessas contas, é isso mesmo, salvo engano? Nas contas eleitorais, nas contas sim. eleitorais, mas sim. nas contas do dia a dia e naquela conta de doação para campanha, acaba que alguns bancos cobram tarifa. Certo. E você acaba não tendo dinheiro para manter aquela tarifa e você não consegue sustentar a conta aberta. Exato. E não é por uma má vontade. Você não vai ficar colocando todo mês dinheiro. Assim, óbvio, a gente sonha, né? O que seria ideal? O ideal seria que existisse uma relação mais próxima, de repente, com a Justiça Eleitoral, com a Federação dos Bancos, criasse uma conta partido, algo... Mas isso é tudo incipiente, está se discutindo. Teve agora uma tentativa de aprovação de reforma, ela foi aprovada na Câmara, não tratava exatamente disso, mas tinha alguns temas ali que podiam ser melhorados, foi para o Senado, acabou não sendo aprovada, não vai aplicar. Certo. Então, todas as regras eleitorais serão as mesmas da eleição de 2022, vão ser aplicadas em 2024. Dentre elas, as regras de conta. Certo. Mas, assim, digo de novo, a Justiça Eleitoral está atenta para isso. Certo. E aquela conversa que a gente teve no bloco anterior, na conversa anterior, talvez um contato com o cartorário, com a zona eleitoral, facilite até essa comunicação. Todas essas dúvidas. Exatamente, porque cada zona eleitoral tem um técnico que faz análise das contas do partido. Certo. O TRE tem um setor técnico de contas, que dá subsídio e treinamento para esses servidores também que estão nas zonas eleitorais. Então, assim, é uma compreensão única, né? O TRE e as zonas. Se você vai lá e tem uma dúvida, eles podem sanar para você. Se eles não puderem sanar para você, eles vão reportar para o setor de contas do tribunal e em alguns dias volta a resposta para você. Então, Perfeito. assim, e nós também estamos ali no partido, né, Sandra? À disposição. Nós vamos deixar aqui o e-mail, Claro. vou deixar o meu e-mail pessoal, deixar o e-mail do jurídico do partido e a gente pode ter o que precisarem de consulta, a gente pode responder, estamos aí à disposição. E até eu acredito que sejam, nós recebemos essa demanda sempre dentro do que tange as contas, doutor Paulo, por exemplo, nós temos as contas que são contas permanentes e que se faz necessário porque o partido tem que ter uma vida orgânica. Exato. E ainda que seja uma despesa pequena, enfim, o partido sempre tem despesas e a forma correta realmente é ter essa prestação de contas, as contas permanentes abertas. E aí as dúvidas, por exemplo, nós temos o fundo partidário, né? Nós temos o FEFC, né? Que é o Fundo Especial. O Fundo Especial. Então, dentro do fundo partidário e do FEFC, nós temos aquilo que é recurso que tem que ser separado do gênero feminino, certo? Exatamente. Agora, na conta permanente, que é essa conta do dia a dia do partido, essa conta não precisa, essa conta não incide nada disso, é uma conta de doações. E a doação, doutor Paulo, é uma questão mais talvez até de campanha, mas eu percebo que também está atrelado no dia a dia partidário. Eu sou filiado ao partido, eu posso fazer doação enquanto pessoa física, certo? Com certeza. Na verdade, assim, existe uma regra até
que se proíbe que você receba doação de pessoas jurídicas, óbvio, isso a gente já disse, mas também de pessoas nomeadas em cargos, por exemplo, assume uma prefeitura, nomeiam servidores e eles passam a contribuir para o partido. Para isso, eles teriam que ser filiados ao partido. Certo. Então, a primeira doação mais correta a ser recebida dos filiados. Dos filiados do partido. Dos filiados do partido. Certo. Então, sendo filiado ao partido, eu posso doar para o partido sem nenhum problema. E tem um valor mínimo, um valor máximo? Não tem Dr. valor mínimo e Paulo? máximo. Obviamente, na eleição você tem lá o limite de 10%, Certo. porque daí não é para o partido, é necessariamente para uma campanha. Certo. Mas como o partido acaba revertendo na eleição para a campanha, também se aplica esses 10%. Não há esse valor máximo. Mas é óbvio que se eu sou um servidor, tenho meu salário Aí entra a coerência. aberto, todos conhecem, e obviamente eu vou doar um valor que não condiz ou muito Com o teu acima do meu rendimento, claro. alguma coisa está errada. Certo. Né? Ainda que eu possa doar. Né? Como eu disse, bom senso não é contra a lei. Agora, tem que ser aplicado a tudo. Certo. Né? Então, a questão das doações, o que tem que preocupar assim, o nosso dirigente, o nosso amigo lá na ponta? Ele tem que se preocupar de onde está vindo o recurso. Certo. Então, o correto é alguém filiado ao partido. Exatamente, alguém filiado ao partido. Quer ajudar? Ok. Doa para o partido e nós, pela conta do partido, hoje paga um Pix. Antigamente tinha cheque, fazer cópia de cheque. Hoje não precisa disso. Transferência eletrônica, Pix, quer dizer, existem facilidades até para transitar esse dinheiro. Você não precisa... até a eleição anterior a gente tinha ainda cheque, né? Cópia de cheque. Eu acho que na próxima eleição praticamente não vai existir essa questão de cheque mais. Você vai ter ali transferência, Pix. A Justiça Eleitoral está avançando. A cada resolução ela está evoluindo e dando abertura. Enfim, eu acredito que muitos para a processos próxima eleição, eleitorais. sobretudo porque nós temos eu acho que o Pix hoje já superou todas as formas de transação financeira no Brasil e está sendo olhado aí pelo mundo inteiro, porque é seguro e ao mesmo tempo fácil. Fácil, né? e rápido. E rápido e de graça, do ponto de vista, né? Não tem custo e 24 horas por dia, ainda que você tenha limitação de valores à noite. Então, eu acho que nesse ponto a gente vai ter uma facilidade de tramitação financeira. O que facilita para o nosso colega lá da ponta, porque ele não vai ter que ter documentação, tantos e aí, cópia de dentro cheque, dessa documentação, o recibo, doutor Paulo, ele ainda é importante, porque no momento eleitoral nós temos que emitir recibo eleitoral, a Justiça Eleitoral ainda faz aferição disso, mas no dia a dia partidário, nessas doações, se faz necessária a emissão de recibo eleitoral? É necessária a emissão de recibo. Sempre que houver uma doação partidária, é necessária a emissão do recibo. Óbvio que tudo hoje praticamente sai online, você tem até assinaturas online, tudo, mas ainda se faz o recibo, ainda é necessário fazer o recibo. E também na questão documental, não só o recibo da doação, Sandra. Às vezes o partido pode fazer um evento. O recibinho da compra foi feito um café, o recibo do material que foi comprado, o recibo, a nota fiscal, se não tiver nota fiscal, um recibo idôneo, alguma coisa assim, combustíveis. Às vezes o partido tem uma área rural muito grande. E aí vai se fazer reuniões, às vezes tem que aluga um carro, alguma coisa, enfim. O partido funciona como uma empresa, ele tem que alcançar as pessoas para divulgar a mensagem, chegar nas pessoas e montar uma estrutura para disputar a eleição no ano que vem, que é normalmente o que se faz num partido municipal. Então ele tem custo com isso. Fingir que não tem é achar que a Justiça Eleitoral é cega, não vai ver as coisas que estão acontecendo. E a Justiça Eleitoral é muito dinâmica, né, doutor Paulo? Muito dinâmica. Eu acho fantástico. É tudo muito rápido. As coisas na Justiça Eleitoral acontecem de uma forma muito acelerada. E aí, dentro disso, uma outra dúvida que sempre surge, então, ok, a parte contábil está ok, o partido está sendo bem gerido lá na esfera municipal. Aí, se ficou alguma coisa para trás de prestação de contas, como você pontuou, eu acho importante a gente recapitular. Isso vai trazer algum problema na hora... Ano que vem nós temos eleições municipais, em 2024. Na hora de ele registrar essas candidaturas, se tiver algum problema de prestação de contas ou alguma questão contábil do partido, isso pode interferir nas chapas que eles estão organizando na esfera municipal? Olha, isso é bem legal se perguntar, porque assim, são dois momentos muito diferentes. Uma desaprovação de uma conta anual ou uma desaprovação de conta eleitoral não necessariamente impede o funcionamento do partido. Certo. Mas uma conta não prestada, por exemplo, tá acontecendo numa troca de... Trocou agora de provisória, venceu e trocou, ou venceu e trocou no ano passado. Aconteceu muito disso. Ali no período do final da eleição estadual, algumas provisórias podem ter sido trocadas e não houve a prestação de contas eleitoral do ano passado. Que é engraçado, né? Eu também acho assim, todo mundo questiona por que o município presta contas, o diretório municipal ou a comissão municipal presta contas da eleição estadual, que ela não participa. Sim. Mas é obrigado a prestar.
Óbvio que isso precisa ser, talvez, melhor detalhado na legislação, mas hoje as normas exigem que ele preste a conta, né? No mesmo período que se encerra a eleição para o estadual, as municipais têm que prestar contas também. Muitas não prestaram. Primeiro porque a maioria acha que não precisava prestar, né? Não sabe que tem que prestar. No nosso caso, eu tenho visto que muitas prestaram, mas algumas por troca de provisória, encerramento de provisória, ou enfim, não prestaram. Essas contas, se somadas com uma outra anual que não foi ali prestada, podem gerar um processo de suspensão do órgão. Certo. Se houver um processo e declarada a suspensão do órgão, este órgão não poderá lançar candidato no município desse ano. Esse é o caso mais grave. Tá? Isso E a tem que ser sanção, regularizado. aproveito até essa deixa, doutor Paulo. Nesse caso de ter suspensa a anotação do órgão partidário, essa sanção que vem, ela tem um prazo ou aí fica o órgão partidário local, ele tem que regularizar as suas contas para que novamente a anotação seja considerada, enfim, apreciada novamente e a gente consiga regularizar isso através do SIGIP. Como funciona isso? Exatamente. Se for apenas a desaprovação das contas ou a conta não prestada, certo, com uma sanção, por exemplo, 1 ano sem receber fundo partidário, ou receber fundo partidário só depois que regularizar. Enquanto não regularizar, não vai. Entendi. Agora, a suspensão, ela é mais grave. Enquanto você não regularizar os anos que estiverem considerados naquele pedido de suspensão, porque o pedido de suspensão, se o Ministério Público entra dizendo, olha, puxei aqui no SICO, que é o Sistema de Informações de Contas, isso é importante falar, é bem simples de acessar. Vou dar um parênteses aqui, Sandra. O nosso amigo entra lá no site do TRE, tre-pr.jus.br, clica em partidos. Certo. Clica em contas partidárias e clica em Sistema SICO. Ele vai escolher o município dele, o nosso partido, o ano, o período, e ele vai ver todas as contas, como foram julgadas, aprovadas, não prestadas. Ele tem um relatório na tela. É muito simples, exporta para uma planilha e daí tica e vê, olha, falta resolver esse. Então, quem às vezes tem dúvida, entra com 3 cliques, chega na informação do seu município, como é que estão as contas do partido lá, tá? Então, assim, o que acontece? Então, o Ministério Público pega aquela lista, olha, não prestou esse, e junta num pedido de suspensão do órgão. Certo. Óbvio que abre prazo para manifestação, mas às vezes o município não responde, ou às vezes não tem um advogado, ou não, assim, uma coisa que eu já falei de falar com o cartorário, com a zona, é isso. Deixar os teus dados muito claros lá, porque às vezes mandam um WhatsApp que ninguém abre, ou um e-mail que ninguém abre, exato, ou cria um e-mail que ninguém sabe a senha, muda de diretor, de presidente do diretório, da comissão, não sabe a senha do e-mail, então essas coisas complicam. Por fim, é julgado e determinada a suspensão daquele órgão. E aí não é a conta, é o órgão inteiro que está suspenso. Então você não consegue fazer ato nenhum naquele município se o órgão estiver suspenso. Então quem assumir vai ter que procurar a justiça, fazer a regularização daquelas contas e, como eu disse, às vezes em 15 dias resolve tudo. E é engraçado porque nós temos muito isso no dia a dia, você está comentando do ciclo, da forma, né, do passo a passo, que a gente também vai deixar ali na sequência para os municípios, para os órgãos partidários municipais, caso tenham interesse em entender como está a prestação de contas nessa trajetória, isso é bem importante. E uma outra dúvida que sempre chega para nós, e eu vou aproveitar o teu gancho, é com relação às declarações, que tem declarações pertinentes, da Receita, enfim. E sempre tem essa demanda para nós, mas eu quero saber se existe um ônus antes de eu assumir esse partido, se ficou alguma dívida para trás, se ficaram algumas declarações que não foram apresentadas. E nós, enquanto partido, nós não conseguimos dar esta informação, doutor Paulo, porque é justamente o que você falou no bloco anterior. Ela é de origem contábil, então tem que ter um acesso específico do contador, o contador que vai, através da Receita, verificar se existe algum ônus ou não, porque nós não temos esse acesso. Então, às vezes, a gente percebe que os dirigentes ficam frustrados, mas realmente nós somos limitados quanto a isso. Nós não conseguimos acessar, a não ser através de um contador que que seja autorizado pelo presidente local. Enfim, é toda uma tramitação também para que ele consiga acessar esse ônus que ficou, que não é tão simples quanto ele acessar as prestações de contas e como está o histórico de prestações de contas no município, né? Isso que é bom que você tocou nesse assunto, porque assim, a gente tem que separar. Então, a prestação de contas eleitoral, ela é pública e tem que ser pública, de acesso
facilitado, porque pode ter dinheiro público ali envolvido, né? Certo. Doação, o fundo partidário, o fundo especial, são fundos públicos. Então, o partido está gastando o dinheiro público. Por isso que a prestação de contas eleitoral, para saber quem financiou o candidato, quem financia aquele partido, a sociedade precisa saber como é que aquele dirigente foi eleito, com recursos de quem. Isso faz parte da transparência da democracia, né? Você não elege alguém com dinheiro que ninguém sabe de onde veio, enfim. Isso e voltando ao que você falou também, o PSD dá show nisso, porque assim, tem um sistema de transparência muito grande, faz tudo às claras, quer dizer, tem aí uma facilidade de lidar com isso. A nacional dá esse exemplo, a estadual também. Então, os municípios não podem dizer que não tem esse acesso a essa facilidade, porque o próprio manual é mais claro impossível. Mas no âmbito da Receita Federal é diferente, porque a Receita Federal, a rigor, é uma informação sigilosa. Sim. Ninguém chega e pega o teu imposto de renda, ninguém chega e pega o meu imposto de renda, não acessa. Sobretudo com a entrada em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, isso vai agravar. Tanto já agravou um pouco na parte de filiação, nós podemos falar isso depois. Sim. A Receita mais ainda. Como é um CPF, o CPF do dirigente que estava à frente do partido naquele ano, que está vinculado ao CNPJ para a Receita para aquele ano, qualquer outra pessoa que entrar agora não vai ter um acesso simples. Eu não posso chegar lá, assumir, você era presidente, eu assumi, eu digo, agora eu quero saber tudo que o CPF da Sandra tem aqui na Receita envolvido com o partido. Não é assim. Você pegar um contador, dar uma procuração específica, e hoje na Receita é tudo via certificado digital, Sim, você exato. assina uma procuração, enfim. Então, é uma burocracia, mas é uma burocracia que também gera uma segurança de informação. Senão todo mundo saberia tudo de todo mundo. O partido não tem esse acesso. Eu não posso, ou você não pode, o partido não pode saber, ainda que o CNPJ seja nosso, seja do partido, no município, o que é que o CPF do dirigente anterior fez ou vinculou lá. Só entrando, provando que agora eu assumi o partido, está aqui eu sou o novo presidente, sou o novo tesoureiro, está aqui a procuração do contador, do advogado. Aí a Receita vai validar essa informação e eles vão te passar. Exato. Nós não sabemos como está. Entendeu? E é sempre importante manter essa comunicação clara, os dados sempre corretos, nós temos os modelos de qualificação, porque a Justiça Eleitoral se comunica. E Sim. aí, sempre quando acontece algum ruído, a informação não chega, aí gera uma morosidade no processo junto à Justiça Eleitoral e, às vezes, é o que você comentou, o partido não consegue se defender ou realmente trazer uma informação necessária daquilo que a Justiça Eleitoral está solicitando. E gera uma frustração, Exato, né? Fica todo mundo frustrado, né? exato. Porque a ponta acha que a gente não quer dar informação. A gente passa e a pessoa também não busca. E também não então, tem isso, né? difícil, As informações ficam defasadas. difícil. Então a gente sempre procura manter, Exato. e como você bem colocou, um respeito muito grande com o erário. Os presidentes, Exatamente. hoje o presidente do PSD é o governador e tem sido exímio na gestão do partido, uma gestão transparente que tem Com um certeza. respeito pelo erário público muito grande. Exatamente. Para encerrar o nosso bloco aqui, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor comentasse conosco dos prazos agora para as prestações de contas eleitorais, para as prestações de contas anuais. Então, assim, as prestações de contas anuais, os partidos políticos prestam contas até 30 de junho Certo. do ano seguinte. Então, esse ano, dia 30 de junho, nós prestamos conta do ano de 2022. Contas anuais. Despesas do dia a dia, fundo partidário, gastos gerais do partido. As prestações de contas eleitorais, sobretudo as do ano que vem, que vai ser ano eleitoral e de eleição municipal, elas vêm dentro do calendário. Certo. Então, o ano que vem, a eleição, se não me engano, é dia 6 de outubro. Então, possivelmente, em novembro, já vai ser o prazo de prestação de contas, da prestação de contas. Normalmente, acho que quase todos os municípios do Paraná têm só um turno, né? São poucos que têm 2 turnos. Segundo Então, turno, sim. já vai ser o primeiro turno, já vai ter a prestação de contas ali em novembro. Essa é a do ano eleitoral. E ela está dentro do calendário. Certo. Do calendário eleitoral do próprio TSE, que solta para o Brasil todo. Só que é uma prestação de contas local, é feita junto à zona eleitoral. Certo. É a primeira instância. Então, cada zona eleitoral tem seu técnico, óbvio que eles seguem uma regra geral de interpretação e de análise, mas é importante, obviamente, que você detalhe, de repente, lá numa conversa, essa questão. Mas a prestação de contas anual é 30 de junho e a prestação de contas eleitoral é dentro do calendário, em geral, novembro. Certo. Ali no começo de novembro, porque é depois da eleição. Depois das eleições, que vai Exatamente. obedecer o calendário eleitoral daquele ano. Exatamente. Mais uma vez, doutor Paulo Valério, muito obrigada pela disponibilidade. Um show aqui nas respostas, como sempre, de competência, de excelência. Parabéns pelo trabalho e
por acolher tão bem os nossos membros partidários aqui no estado do Paraná. Agradecemos a todos que acompanharam conosco. Mais uma vez, vamos disponibilizar todos os links de estatuto, manual, os contatos do Dr. Paulo Valério, do partido, e nós sempre estamos à disposição, porque juntos nós queremos construir um partido cada vez mais humano, cada vez mais forte e nos prepararmos para 2024, para as eleições municipais.